Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e pela graça de Deus, para a honra e glória dele, chegamos na quinta-feira, dia 5 de julho de 2025 e o título de hoje é O Juízo Pré-Advento. Antes da gente entender um pouquinho sobre o resumo de hoje, é importante ressaltar e, ao mesmo tempo, reforçar que tanto a parte introdutória de sábado, domingo, segunda e também terça e quarta-feira já está disponível aqui no canal Escola da Esperança. Você pode, se ainda não assistiu, assistir novamente e também ter a oportunidade de compartilhar a esperança através da lição da Escola Sabatina. Vamos então no resumo de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a tua interação, agradecer porque você também faz parte aqui deste grupo que tem estudado a lição da Escola Sabatina e, consequentemente, tem se aprofundado na palavra do Senhor. Como havia destacado, o título de hoje é O Juízo Pré-Advento. Querido amigo, querida amiga e querido professor, querida professora, é muito importante, antes de eu dar sequência no resumo de hoje, em tudo aquilo que o Guia de Estudos nos apresenta, eu destacar para vocês o que significa o juízo pré-advento. Talvez você saiba, mas existem outras pessoas que nos acompanham também, que gostam do nosso conteúdo, e é importante a gente contextualizar também. O juízo pré-advento, o que é? É o julgamento que ocorre antes da vinda de Cristo. Então é importante a gente entender esse momento do acontecimento. Segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha conceito historicista, ou seja, trabalha com fatos reais que aconteceram ao longo da história, fatos literais, como eu apresentei alguns exemplos ao longo da semana, lá no exemplo de Noé e vários outros acontecimentos, né, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, que destaca situações históricas que são literais. Mas também a Igreja Adventista, ela trabalha no conceito profético. E aí, é interessante quando a gente analisa nessa ideia, nesse conceito, que no ano de 1844, ou seja, após o fim dos 2.300 dias proféticos de Daniel capítulo 8, verso 14, ali passa a ser chamado de pré-advento. E por que pré-advento? Porque ocorre antes do advento de Jesus nas nuvens e é também conhecido como juízo investigativo. Nesse processo, querido professor e querida professora, Deus examina os registros das vidas de todos os que professam fé nele, confirmando quem será salvo quando Jesus Cristo retornar, como está descrito em Apocalipse capítulo 22, verso 12. E o que diz em Apocalipse capítulo 22, verso 12? Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, é interessante para a gente poder entender. Eu tive que, por exemplo, analisar com vocês aqui, evidente, de uma forma resumida, né? A gente poderia ampliar outros fatores, mas aqui a gente pôde entender um pouquinho sobre o que é o juízo pré-advento, entender quando que esse juízo aconteceu, entendemos aqui que é profético, Daniel 8,14, e também entendemos aqui, lá no livro do Apocalipse, também o desfecho, né, desse juízo, que é destacado aqui, que é o juízo pré-advento, ou o juízo investigativo, que iniciou então no ano de 1844. Um outro ponto que eu queria abordar
com você, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando. É interessante que esse juízo ele tem três objetivos. O primeiro é revelar a justiça de Deus perante o universo. Eu falei ao longo dessa semana que as pessoas elas não vão poder reclamar, se queixar por falta de oportunidade. Inclusive, nós destacamos ali o evangelismo de Noé, lá na lição de segunda-feira, né, que teve como título Evangelismo de Noé, onde Noé, ele pregou 120 anos e apenas a família dele aceitou então esse chamado. É importante ressaltar que as pessoas que viviam naquele contexto, né, eles tiveram então a oportunidade de aceitar e tiveram a oportunidade então de entender que Deus também é justo e que Deus ele é amor e que Deus ele é um Deus de oportunidade e ele estendeu esta oportunidade para os habitantes lá de Sodoma e Gomorra, que da mesma forma estende essas oportunidades para nós hoje. Porém, como eu destaquei ao longo dessa semana e reitero hoje, vai haver um juízo onde todo o universo irá participar desse juízo. Por isso, então, que eu destaco que dentro desse juízo vai ser revelado ali a justiça de Deus, não só para um país, não só para um continente, mas para todo o universo. Eu quero destacar um outro objetivo, que é determinar os justos que receberão, então, a vida eterna, né? O galardão, como destaquei anteriormente, em Apocalipse capítulo 22, verso 12. E eu ainda quero agregar um terceiro objetivo, que é responder às dúvidas dos anjos e das criaturas celestiais sobre o caráter de Deus, como está destacado. Tanto que, destacando aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, que diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Então é fundamental a gente entender todas essas etapas para que então a gente possa ter, segundo a palavra de Deus, uma compreensão daquilo que a palavra quer nos falar. Nessa lição de quinta-feira tem uma pergunta bem interessante, que é a pergunta 6, que diz assim: leia a descrição do juízo investigativo em Daniel capítulo 7, verso 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27. E qual é o foco nesse juízo? Qual é o veredito dado no fim do processo? O que isso nos diz sobre o plano da salvação? Então, aqui a gente tem ali três perguntas e uma, né? A gente vai tentar aqui dentro desse resumo contextualizar um pouquinho o que Deus quer nos falar através da lição da Escola Sabatina, através da pergunta 6, e especificamente através de Daniel capítulo 7, destacando então esses versos que eu destaquei anteriormente. Eu quero destacar que a primeira parte da pergunta, como eu já destaquei, né, mas eu vou só reiterar parte por parte para facilitar então a nossa compreensão. A primeira pergunta dentro dessas três, são três perguntas dentro da pergunta 6, eu vou parte por parte para ficar mais fácil para poder compreender. A primeira pergunta, qual é o foco nesse juízo? O foco desse juízo, querido professor, querida professora, o que que é? É confirmar quem entre os professos servos de Deus será salvo. Basicamente é isso. O juízo, é importante ressaltar, ele é o quê? Ele é celestial, ele é público e também ele é investigativo. O que eu quero dizer com isso? Ele será realizado antes da volta de Jesus, já para ter então a definição exatamente dentro dessa questão de investigação. Por isso que tem o nome, né? Juízo investigativo.
ali a segunda pergunta, qual é o veredito dado no fim do processo? Essa é uma pergunta interessante, né? O veredito, podemos dizer assim que o juízo, né, é a favor dos santos do Altíssimo. Por quê? Porque eles recebem o reino eterno e o mal será destruído, como está em Daniel capítulo 7, verso 22 e 27. Ou seja, assim como no julgamento, vai ter um veredito, vai ter um resultado. Para os santos, o veredito vai ser o quê? A favor deles, né? E com certeza esperamos que seja ao nosso favor, já que uma vez que a gente obedece a palavra de Deus, temos fé, nós então, que cremos no retorno de Cristo e que estamos então nos preparando nessa questão do juízo investigativo, né? Nós então vamos receber ali a questão do veredito a nosso favor. Eu quero só ressaltar um ponto que eu lembrei aqui. Quando a gente analisa a questão do juízo, nós temos que entender que Jesus ele vai ter uma dupla função. A primeira, ele vai ser o nosso advogado, certo? E também ele vai ser o nosso juiz. Imagine uma cena do julgamento aqui que nós temos aqui no fórum, enfim. Nós temos ali várias pessoas ali. Nós temos o réu, nós temos o advogado de defesa, o advogado de acusação, testemunhas. Nós temos o juiz também, né? Entre outras pessoas ali que fazem parte, né? Eu quero destacar que, imagine, advogado de defesa vai ser Jesus. Imagine. Então, aqueles que creram em Jesus, Jesus vai ser o nosso advogado, mas ele também vai ser o nosso juiz. Então, ele vai ter, então, ali autonomia de nos advogar, de nos defender, e também ele vai ter autonomia de nos dar, então, o veredito, porque ele vai ser o juiz. Então, aqueles que crerem em Jesus não tem como se perder. Só se perdem se não aceitar a salvação. Tá certo? Então, fecha parênteses, vamos dar sequência aqui. E ainda tem ali uma terceira parte, né? Dentro dessa pergunta, estou analisando a pergunta 6. Analisei a questão do foco, analisei a questão qual é o veredito, e agora o que isso nos diz sobre o plano da salvação. Uma outra pergunta espetacular, né? Como que a gente pode analisar isso, querido professor, querida professora que vai analisar aí na sua unidade de ação da Escola Sabatina no sábado pela manhã ou na sua classe de professor? Quando a gente analisa essa questão, nós temos que entender que Deus ele é justo ao salvar e também para julgar. Por quê? Porque Cristo, como eu referi aí nos últimos resumos aí nessa semana, Cristo ele é o centro do plano da salvação. Como ele é o nosso sumo sacerdote, como ele é o nosso advogado e como também ele é o nosso juiz. Eu havia falado sobre a questão dele ser o nosso advogado e juiz, né? E ainda aqui, agrego um terceiro ponto, que ele é hoje o nosso sumo sacerdote. E por que é importante a gente entender isso? Quando a gente entende isso, a questão que ele é o nosso sumo sacerdote hoje, e se eu voltar um pouquinho na questão lá que eu havia destacado sobre o significado, lembra que eu fiz um comentário sobre o título do juízo pré-advento? Eu destaquei ali que esse processo do juízo pré-advento, ele iniciou no ano de 1844, especificamente ali no ano, ali na 22 de outubro de 1844. Dentro dessa data, vocês podem imaginar, mas da onde que foi tirado isso? Daniel 8,14, tá certo? Voltando aqui, podemos analisar que ali iniciou o juízo pré-advento, o juízo investigativo. Por quê? Porque Jesus saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Quando ele saiu do lugar santo lá no céu e foi para o lugar santíssimo, ele deixou de ser então sacerdote, onde ali ele atuava no lugar santo, ele foi para o lugar santíssimo, e ali, no lugar santíssimo, ele passou a ser então o sumo sacerdote. Sendo o sumo sacerdote,
Hoje, quando a gente ora, quando a gente coloca, então, a nossa intercessão diante de Cristo, ele, por ser perfeito, como está descrito lá em Hebreus, capítulo 4, ele intercede por nós. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Então, foi muito importante, então, a gente entender essas etapas, lembrando que aqui foi a pergunta 6, que teve 3 perguntas dentro dessa pergunta, baseado em Daniel capítulo 7 ali, e nos demais versículos. E aí entendemos de que o juízo ele é parte essencial para vindicar o caráter de Deus e assegurar, então, a eternidade dos remidos. Dentro disso que eu estou comentando aqui, nesse resumo da lição de quinta-feira, eu quero destacar, por exemplo, uma citação de Ellen White, pegada por Deus, no livro Grande Conflito, na página 479, 480, ali, se eu não me engano, destaca que foi então que, em cumprimento das palavras de Daniel, ou seja, Daniel 8,14, o juízo se assentou e os livros se abriram. Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, entrou aonde? Entrou num lugar santíssimo, a presença de Deus, para ali iniciar a obra final da expiação. Eu havia falado sobre essa questão de Cristo interceder por nós. Ellen White também comenta isso na revista Revival, do dia 22 de janeiro de 1901. Ela diz, inspirada por Deus, tendo como base Daniel 7:22, é Cristo quem julga, quem outorga o reino, quem intercede por seu povo. É a justiça de Cristo que justifica os santos no juízo. Então a gente não consegue se salvar, se autopreparar para este dia do juízo. O dia do juízo que vai acontecer. Porém, quando nós estamos conectados com Cristo, quando nós temos intimidade com Ele, Ele vai nos justificar. E Ele nos justificando, então, nós ficamos hábitos, não em nós, mas hábitos nele de estar, então, preparados e receber o galardão, como destaquei lá de Apocalipse capítulo 22, verso 12. E eu quero terminar com algumas lições importantes. Primeira delas, de que Deus é justo e transparente. Por quê? Porque o juízo investigativo é a prova de que Deus não age de forma arbitrária. Por quê? Nós não somos robôs, nós somos criaturas. E se nós somos criaturas, Deus nos dá então a possibilidade de escolher. Ele mostra os registros, ou melhor, ele vai mostrar os registros diante do universo. Ou seja, se uma pessoa dizer assim, olha, eu não tive a oportunidade, eu não tive, e ali, através do processo de investigação que estamos passando agora, ali vai ser mostrado por que a pessoa não se salvou, por que a pessoa se salvou, por que ela se colocou e entendeu que a justiça de Cristo nos justifica pela fé, e isso acontecendo, a gente se tornou apto para estar no céu. Então, são vários fatores, né? Segunda lição é que Jesus ele é o nosso advogado, lembra? Como me referi. E isso é interessante a gente entender, porque só a justiça de Cristo nos torna o quê? Vitoriosos no juízo, como está descrito lá em 1 João capítulo 2, verso 1, falando que Jesus é o nosso advogado, e quando nós encontramos, por exemplo, ou vamos lá em Romanos capítulo 1, aliás, Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz lá, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui a palavra agora, pois, já não existe, está no condicional. Por quê? Ali fala, não há condenação para os que estão, ou seja, um processo progressivo. Aqueles que estão em Jesus. Não é aqueles que estavam, é aqueles que estão. É aqueles que estão. Então, uma vez entendendo isso, nós entendemos e seremos vitoriosos para a honra e glória do Senhor no dia do juízo. Então nós não temos que temer o juízo, nós temos que temer o juízo, uma vez que nós estamos ali não conectados com Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que é
o nosso advogado e também é o nosso juiz. Dando sequência, a terceira lição é que o juízo já começou. Aqui eu estou apenas reiterando, né, reforçando aquilo que a gente já analisou desde o início desse resumo. Por quê? E destaco, desde 1844, estamos vivendo o tempo do juízo. E isso nos chama, querido professor e querida professora, a viver em santidade e também em vigilância. Quarta lição é que nossa vida está sendo examinada. Por quê? Porque as nossas escolhas, as nossas atitudes e palavras vão ser fundamentais nesse contexto de preparação. Vivemos sobre o olhar do divino. Não esqueçam disso. Vivemos no olhar do divino e, por consequência, devemos refletir o caráter de Cristo. Eu quero finalizar numa quinta lição, e não menos importante, que o juízo ele termina com a vitória dos fiéis. Que maravilha, que bênção! E por quê? Porque não precisamos temer o juízo, porque todos aqueles que serão vitoriosos, que serão fiéis, eles têm essa característica, ou seja, eles vão entender que a fidelidade, que a obediência vai levar eles a temer a Deus. E temendo a Deus, eles vão respeitar a Deus. Respeitando a Deus, eles vão obedecer. Obedecendo, eles não vão precisar temer o juízo. Não precisar ficar com medo. Por quê? Porque vão estar com Cristo. E Ele é por nós. Repetindo, porque Ele é o nosso advogado, Ele vai ser o nosso juiz, Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, a gente se estendeu um pouquinho aqui em relação ao tempo, mas era muito importante eu detalhar todos esses elementos através aqui da lição de quinta-feira, dia 5 de julho, 5 de junho de 2025, onde nós analisamos aqui e tivemos como título o juízo pré-advento. Que Deus te abençoe, querido professor, querida professora. Que Deus te abençoe também, querido amigo, querida amiga, que estão nos acompanhando aqui no canal Escola da Esperança. Que você possa ter uma excelente quinta-feira, é claro, com a presença do nosso Salvador e Senhor, e também advogado, e também juiz, e também sumo sacerdote, Jesus Cristo.